Duarte Nuno Pinto nasceu no ano em que começou a Segunda Guerra Mundial, em 1939, nasceu em Torres Vedras, no seio de uma família que não era propriamente antifascista, pelo contrário, mas o Duarte Nuno foi, digamos assim, ou começou a ser um resistente desde muito cedo e começou por resistir até em relação à família, não é? E depois teve, na verdade, um percurso de luta contra o fascismo que, se me permitem a expressão, eu diria que fez o pleno. Tendo começado muito novo, como nos vai contar, viveu na clandestinidade, foi preso e foi condenado a uma pena uma pena pesada, não é? Cumpriu a pena na prisão na Fortaleza de Peniche. Isto é uma súmula, é uma história muito resumida. Naturalmente que o Duarte Nuno Pinto não é só isto. Depois do 25 de Abril fez o seu percurso académico, profissional, também nas autarquias, não é? Mas nós vamos centrar esta conversa nesse período, precisamente, que está antes do 25 de Abril, e recuávamos antes de irmos à sua infância, juventude, porque as coisas começaram mesmo na infância, não foi? Eu gostava, uma vez que esteve preso aqui no Aljube, e quem está aqui connosco hoje acabou de visitar o que é hoje o Museu do Aljube, a exposição e o contexto do que foi a ditadura, há esta particularidade de Duarte Nuno ter sido dos últimos presos que esteve aqui, porque, por razões que vai explicar, muito pouco tempo depois, esta cadeia terrível foi encerrada. Portanto, eu ia pedir-lhe que, antes de contar porque é que veio aqui parar, aqui ter, porque é que foi preso, que nos trouxesse essas memórias dos 2 meses, não foi? Que passou aqui no Aljube. Quando pensa no Aljube, o seu pensamento vai logo para onde? O facto de ter entrado na atividade política muito cedo deu-me uma capacidade de assumir com alguma naturalidade as coisas que iam acontecendo, incluindo a prisão, porque quem andava metido nesta atividade naquela época sabia que mais tarde ou mais cedo A probabilidade iria era preso. grande, não é? Exatamente, é elevadíssima de ser preso. Portanto, isso deu-me alguma capacidade de encarar as coisas como naturais. Portanto, eu já sabia que ia ser preso, não sabia era quando. Pronto, para alguns era capaz de ser uma grande surpresa. Para mim, eu já assumia que a seu tempo as coisas iam acontecer. Até porque já tinha conseguido fugir algumas vezes, já tinha escapado à prisão diversas vezes, já tinha fugido clandestinamente para o estrangeiro para estudar. Eu já vou pedir-lhe que conte todo esse processo, mas eu gostava que explicasse aqui, hoje, passados tantos anos, quando pensa no Aljube, pensa exatamente em quê? Num momento preciso, numa circunstância, no que sentia, nas preocupações que tinha? Pensa Não, logo em quê? não. A coisa que eu penso sempre, que me lembro do Aljube, são várias, mas nenhuma tem a ver comigo. Porque, como já disse, encarava com alguma naturalidade. O que não pensava é ter assistido a situações que, para mim, foram invulgares. E essas, sim, trazem-me sempre à memória. Isso é inquestionável. Uma foi, na mesma altura, que quando me denunciaram e eu fui preso, foram presos também cerca de 150 estudantes Sim. universitários.
tinham sido denunciados por mesmo que me denunciou a mim, um funcionário do partido. Portanto, foi um funcionário do Partido Comunista que eu, denunciou muitos jovens, não é? Eu dirigi uma tipografia clandestina e ele controlava também, para além da tipografia, controlava os estudantes universitários. E denunciou e vieram para aqui parar uns 150 ou 120, eu já não me lembro bem o número. Mas eles, aquela malta jovem, como esta malta jovem que está aqui à frente, foram presos, mas alguns inconformados, não se calavam e tal. E isto era uma presa, silêncio, e um local de silêncio, de grande opressão, claro, dos outros presos que estavam todos nos curros pequenininhos, com 1 metro de largura e 2 metros e qualquer coisa de comprimento, ali fechados dia e noite. Mas eles, como eram muitos, eles não puseram-nos em salas. Uma delas era estas salas aqui de cima. Onde nós estamos. Onde nós estamos, não era com esta configuração. Mas nós lá ouvíamos e eles cantavam. Um guarda republicano, que os guardas à volta eram da guarda republicana. E cá dentro eram os guardas profissionais. E eles cantavam, um guarda republicano incomoda muita gente, 2 guardas republicanos incomodam muito mais. Isto, 2 guardas republicanos incomodam, 3 guardas republicanos incomodam mais. E andaram aqui, era dia e noite a cantar, e eram uns chavascal, digamos. Essa era uma situação... É uma imagem que tem. Era uma das imagens. A outra foi mais trágica. Depois do período dos interrogatórios, depois desse período dos interrogatórios, está já à beira de eu sair daqui, ter ido para Caxias, para a prisão de Caxias, fui parar, como estavam cá montes de gente, estudantes, nós estávamos já para sair, meteram-me numa sala no primeiro andar, no primeiro piso, uma sala muito grande, estava vazia. Quando entro, só lá estava uma pessoa, que era um tenente aviador, piloto aviador, que tinha desertado para Angola e apoiava na altura o MPLA, e a fugir da polícia, partiu uma perna e depois andava lá, era o único que lá estava, mas ele era assim meio passarado, e com a perna partida, sempre a cochear. Aquela sala, curiosamente, dava para a rua, para a Sé, para a rua para o lado, do outro lado. E dava para a Sé, e onde passavam, no outro passeio, os turistas, e ele vinha à janela, prisioneiro político, e ele a gritar e tal. E os turistas a tirar fotografias, que era um chavascal. Estou ali uma semana que nós tivemos ali naquela sala, tive uma semana naquela sala, ele barrava, e os turistas a tirar, de tal modo que começaram a aparecer fotografias nos jornais ingleses, franceses, internacional. Aliás, eu penso claramente que foi uma das coisas que levou a PIDE, na altura, a encerrar o Aljube, porque os turistas aí, naquela época, aquilo era mato. A outra, para além disso, estávamos lá nessa sala e começaram a chegar 2 de cada vez, dois de cada vez, os mineiros das Minas São Domingos, da Corte do Pinto. Eram todos moradores de uma aldeia ali à volta da Corte do Pinto, nunca mais me esqueço. E eles, com ar, vinham dos interrogatórios, à medida que vinham dos interrogatórios, vinham todos alucinados, todos e tal. Mas mais, a PIDE, uma das coisas que fazia para obrigar
a eles a confessar Sim, o que eles sim, queriam, prestarem que queriam declarações. saber, porque eles eram mineiros, queriam saber onde é que eles guardavam o dinamite, porque denunciaram que eles tinham dinamite. Dinamite, sim. E, e então eles foram violentamente torturados, né? Violentamente. Né? Eu só passei para a tortura do sono, mas eles foram espancados, e então espancados aqui nas pernas, para quando fossem às visitas, Ninguém vê. ninguém ver as mazelas. Mas a, a situação era de tal modo grave que eles estavam todos estrelhados, e a maior parte deles vinham e Vamos fazer uma... Eu percebo, não tem problema. eles não se conseguiam Levantar. Portanto, vinham muito maltratados naquela fisicamente. semana, não, naquela semana, quando iam à casa de banho, não se conseguiam sentar, tinham que fazer. Tinham que ficar de pé. Portanto, eles tinham sido de tal forma maltratados fisicamente que ficaram muito limitados. E isso era visível pelos outros presos, pelo senhor inclusivamente. Deixe-me perguntar. Foi a única coisa que me traumatizou. Portanto, comigo eu Foi estava isso que lhe preparado para custou tudo. mais, não é? Agora, Aliás, aqueles percebe-se. de E estar ali. deixe-me perguntar-lhe, esses homens, no caso concreto, esses mineiros que chegaram aqui nesse estado, eles falavam sobre o que lhes tinham feito? Quem? Pois, Falavam convosco, os que já pois cá estavam? estávamos ali Contavam? na mesma sala, estávamos todos Sim. naquela sala, contaram e mostraram, estava tudo vermelho, tudo trilhado, as pernas aqui todas trilhadas, e eles conseguiam dobrar as pernas. Vamos agora então um bocadinho lá mais para trás. Foi a coisa mais traumática que é aquela que me veio sempre à memória no Aljube. Nem foi comigo, porque eu estava preparado. O que me faziam era lá também na PID, a chamada tortura do sono, estar ali. Já lá vamos, Duarte Nuno. Vamos agora fazer aqui uma sequência mais cronológica, não é? No início referíamos que começou a sua atividade política quando era muito jovem e começou a ganhar consciência política ainda mais cedo. Consciência política que na altura não sabia que era consciência política, mas na prática era. Tendo nascido numa família, como se dizia há instantes, pró-regime, monárquica e pró-regime, e o Duarte Nuno dizia que foi, no fundo, o único elemento da família que fugiu, que furou esse ciclo, digamos assim, na altura. Essa consciência de que havia que lutar por alguma coisa começou em si quando? Bem, como disse eu, a família é uma família abastada, monárquica. Aliás, eu e os meus irmãos temos todos o nome dos herdeiros à coroa. Eu era o Duarte Nuno, que era o herdeiro à coroa, com o pai deste Duarte Nuno, à coroa de Portugal. O outro era o José António, de herdeiro à coroa de Espanha. O outro era o Vítor Manuel, herdeiro à coroa na Itália. E o outro era o Alberto Augusto, na Áustria e tal. Quer dizer, pôr aos rapazes, a família, éramos 12. 12 irmãos. 12 irmãos. Mas de uma família de posses, não é? E, portanto, tinha uma fábrica, as móveis, de vidros, cristais e tal. E eu, desde miúdo, ia muito lá para as oficinas, junto com os carpinteiros, e os marceneiros, e os pintores. Os operários, não é? Fazer carrinhos de coisas, De brincar. estar a brincar e tal. Eu gostava de estar lá, ia para lá, de vez em quando, ia lá para as oficinas. E pronto, e fui-me habituando a estar ali com eles, e a falar, de vez em quando ia lá.
À época, a maior parte, uma grande parte das pessoas eram analfabetas. Sim. E entre aqueles operários, muitos deles eram analfabetos, nem sequer sabiam ler. Nem sequer sabiam ler nem escrever. E pediam para eu ir comprar os jornais, o República e o Século, a comprar, e depois eu lá, enquanto eles estavam a trabalhar, a fazer as coisas e tal, pediam para eu ler as notícias. Nessa altura teria que Já idade tinha o uns senhor? 14 anos, 13, 14 anos que eu comecei Portanto, começou a ser um jovem informado. pronto, informado e a ler as notícias, e eles que até escolhiam o que é que queriam, e queriam saber o que é que se passava noutros países e não sei quanto, e quando havia uma revolução aqui ou ali, e quando havia não sei quanto, e quando havia coisas. E depois aquelas discussões lá também entre eles, e às tantas eu estava envolvido. Pronto, e quando vinha as eleições na altura de Humberto Delgado, e antes com o Arlindo Vicente, todas essas, e eu fui-me envolvendo e participando nos problemas deles. Mas e daí até entrar no terreno, digamos assim? Sim, até depois havia depois houve uma coisa que foi decisiva para mim, porque eu tinha um ambiente, de um lado ouvia os operários e eles, os comentários deles, os problemas deles, etc. E do outro lado, o meu tio dava-me 25 tostões à altura, para eu arquivar aquela correspondência, a correspondência que era para arquivar, Sim, sim. com a ordem alfabética, dava-me 25 tostões e eu ia para lá para o escritório, de vez em quando ia lá arquivar. E eles, o meu tio, monárquico dos quatro costados, reunia lá com os amigos, às vezes à noite, para falar sobre a monarquia, o regresso do rei, voltar a instalar a monarquia, e tal. E eu ouvia, de um lado, e o meu tio a dizer, nunca mais me esquecia, e depois o Salazar vai convocar a Assembleia da República e proclamar a monarquia novamente e tal. Era sempre as discussões, era o retorno à monarquia. Sim. Eu, de um lado, ouvia estes discursos da direita, dos monárquicos, do outro lado, ouvia os discursos dos E houve operários. uma altura em que teve que optar, não é? E a racionalidade estava muito maior do lado dos trabalhadores, dos operários, que eram Portanto, o umas senhor coisas começou reais. a rever-se na causa dos trabalhadores, Sim, nas causas. mas houve um facto que foi decisivo. Que foi? Quando um sobrinho de um dos operários, que também lá ia à oficina, eu às vezes tinha discussões com ele e tal, e ele já tinha ido à União Soviética naquela altura, no Congresso da Juventude, que foi em Moscovo, e tal, foi uma coisa muito grande. E às tantas ele disse-me, eu contraditava, e ele disse-me, mas quem é que assegura, quem é que te garante o teu futuro? É a tua família ou é a sociedade? Naquela altura, aquilo da família também já não me dizia muita coisa, porque a sociedade é que tem que garantir o teu futuro. A educação, a saúde, a segurança social, as questões relacionadas com o emprego, a defesa dos direitos, disto e tudo. É a sociedade é que tem que assegurar o futuro. Não é a tua família. A tua família faz parte da sociedade, mas o teu futuro tem que ser assegurado pelo conjunto da sociedade. Essa reflexão teve impacto em si. A partir daí, eu optei definitivamente. Era a exceção no meio da família toda, que ainda hoje são de direita e eu sou o único que sou de esquerda. Portanto, a partir daí comecei a ter discussões, a contestar determinadas posturas, e é o que me levou a sair de casa. Que idade Muito tinha cedo. quando cortou com a família? Tinha 18 anos.
já aos 18 anos, Mas comecei a ser sozinho. foi uma ruptura, foi? Sim, sim, de certa forma foi, mas ainda não tinha sido definitiva, mas eu depois fui pedir trabalho, porque àquela idade pedi trabalho a um industrial grande lá que havia na terra, que era a Casa Hipólito, não sei se ouviu falar, era a fábrica dos fogões e tal. Sim. E fui pedir, eu fui ter com os donos, eles conheciam-me bem, e eu conhecia ele, fui pedir lá trabalho, e ele disse, está bem, sim senhora, está bem, depois eu digo-te qualquer coisa. Bem, passados uns dias, chamou-me e disse para, sim senhora, pronto, olha, dia tal, podes-te apresentar nas oficinas e tal. Eu estava à espera, que era amigo do meu pai, não sei quantos, estava à espera que ele me pusesse no escritório. Uma situação de privilégio, vá. De privilégio, exatamente. Uma situação de privilégio. Ele espeta comigo nas oficinas. E vim a saber mais tarde que foi o meu pai que disse a ele, mete-o nas oficinas, que é para ver se ele volta para casa. Claro que não voltei para casa. Fui mesmo para as oficinas. Mas depois... E depois isso aí pôs-me em contato com outros operários que tinham alguma atividade política. Alguma atividade política organizada, não é? Estamos a falar organizada, já de membros do Partido Comunista que fizeram... Foram eles que o procuraram ou foi o Duarte Nuno que Não, eu, como falava português, falava muito nestas questões políticas, porque eu estava já muito envolvido e também já lia muita coisa, começava a ler muita coisa, já tinha muita informação. Depois eles encontramos, conhecemos, fomos conhecendo, depois fui percebendo que eles estavam, depois foi eles que convidaram e começaram. É evidente que comecei a ter alguma atividade política e a organizar. Essa atividade política consistia em quê? Portanto, distribuição. Vamos aqui... Distribuir o jornal, por exemplo, o Avante, que era o órgão do Partido Comunista, começar a fazer reuniões com alguns trabalhadores, a consciencializá-los para os problemas deles e a luta na defesa dos seus direitos, etc., sindicais, etc. E pronto, e foi esse envolvimento que chega a determinada altura, a atividade já era bastante intensa. Portanto, estamos a falar grupos, sempre de atividade política clandestina, não é? Clandestina. E é nessa altura que um meu tio, monarca, que era o meu monarca e tal, e ligado ao regime e tal, mandou-me chamar, telefonou para lá para a fábrica para eu ir, porque entretanto, para eu ir lá falar com ele. Eu fui falar com ele e quando ele chega, diz ele assim, então, ouvi dizer, tu andas metido com os comunistas, e então, vê lá se tomas juízo, porque tu és de uma família que és, da família, também não te livras, também vais parar ao candeeiro. Quer dizer, este parar ao candeeiro era a alusão à Revolução no tempo da República, sim. que enforcavam as pessoas nos candeeiros e tal. Também vais parar ao candeeiro, porque por ser de vez isso nunca mais esqueci, mas não abdiquei. Deixe-me perguntar-lhe essa... E foi nessa altura que eu tive mesmo que começar a tomar algumas medidas, porque comecei a perceber que aquilo já tinha sido a PIDE que tinha contatado a família, porque era uma família conceituada, e disse, olha, que lá o seu sobrinho anda metido na política. Anda metido na coisa e tal, você com lá, senão ele vai de cana. Pronto, por isso eu sei bem, já estou identificado. Deixe-me perguntar-lhe, esse corte, não é? Com a família, por razões ideológicas, não é? E sendo na altura tão jovem, também não terá sido uma coisa muito simples, muito fácil, não é? Não é.
Não é? Porque, quer dizer, é habituado a uma determinada situação económica e de vida e depois eu, quando fui trabalhar para a fábrica, ia com minhas camisas de poplino e não sei o quê, calça de fazenda, e eles até se riram, os outros até se riram de mim, mas eu não tinha outra roupa, só tinha aquela. Andavam todos de ganga e eu até se riam, eu tive que ultrapassar também isso, tive que abdicar de muita coisa. Portanto, eram convicções muito profundas as suas. Já era. Então, depois, quando começou a perceber que a Polícia Política, a PIDE, já estaria a par da sua atividade ligada ao Partido Comunista, começou a ter mais cuidados, não é? De se defender, de se proteger. Passou a viver na clandestinidade? Não, ainda não, passei exatamente à clandestinidade, ou seja, exato quando depois dessa conversa com o meu tio e dessas situações eu vi que, e entretanto, coisa que na tarde muito estava preso, e então é quando, na altura, o Partido Comunista, o PCP, manda o primeiro grupo de portugueses para estudar na União Soviética, na altura. Aliás, no livro que o Pacheco Pereira publicou ainda recentemente, está lá a relação do primeiro grupo de estudantes portugueses que foram para estudar, e está lá o meu nome. Foi estudar o quê? Era a história de economia política, sociologia, era formação política, formação política. Esteve lá quanto tempo? Não é? Cerca de 2 anos. Ainda foi um bom período. Sim, sim. Mas eu perguntava-lhe, cá chegou a estar mesmo na clandestinidade antes de ir para a União Soviética? Já, não. Daí eu saí logo a salto e fui atravessei as fronteiras todas, clandestinamente, né? Até em Espanha, de Espanha para... A passagem, a saída de Portugal, a passagem a salto foi difícil? Foi em grupo, foi sozinho? Foi metido num grupo de imigrantes, daqueles imigrantes que Imigrantes iam a montes, económicos. com os passadores e tal. Os passadores davam dinheiro aos guardas de Espanha, fronteira, sim. os carabineiros, né? Uma vez houve um grupo que a gente ia pelo sítio e eles apareceram de frente. O passador foi falar com eles, e tal, a gente viu ele puxar dinheiro e tal, com os guardas, com os carabineiros, e depois os carabineiros deixaram-nos seguir, só disseram foi, se perguntarem para mim, não há visto. Portanto, o senhor tinha documentação falsa, não é? Já tinha uma documentação falsa, de Como é que identidade se falsa. chamava? Olha, já nem me lembro. Eu tive vários pseudónimos, várias vezes identificação falsa, de diversas... Não se lembra nem de um? De um nome não, falso? Não, curiosamente. Não, porque depois também tinha outros nomes de outros. Mas, portanto, usou várias identidades, Exato. teve várias identidades, não é? Pronto, depois de vir, tive aqui. Depois de vir da União Soviética, é que foi mesmo para a clandestinidade. Fui para a clandestinidade, portanto, estive na organização do setor operário da Zona Oriental de Lisboa, uns anos, e depois foi quando fui dirigir uma tipografia clandestina. Isso era muito importante, era um cargo, um lugar muito importante na estrutura e no funcionamento do Partido Comunista. As tipografias clandestinas eram uma ferramenta fundamental, não é? Nessa altura vivia sozinho, vivia acompanhado? Vivia com a mãe e uma filha do outro que estava preso. E aí vivia com ela, e éramos 3, e o filho da filha, o neto da mãe. Portanto, eram todos clandestinos. E estávamos ali a viver como se fôssemos uma família de todos clandestinos. Aquilo era num primeiro andar, numa casa no bairro de Camarata, em Angola.
um prédio que fica mesmo em frente ao No beco. bairro Angola, em Camarate. Sim, um bairro clandestino. E chamava-se bairro Angola. A casa fica mesmo em frente ao beco onde caiu o avião do Sá Carneiro. Ali em Camarate. E esteve sempre com esse agregado familiar enquanto depois esteve na tive aí. clandestinidade? Não, uma parte, já a parte final foi nessa que eu fui preso. Foi nessa tipografia clandestina, que era feito lá os panfletos sobre o 1º de Maio, os panfletos a convocar para greves e a relatar a atividade. O jornal chamava-se O Camponês, o outro que era o jornal da Organização Internacional da Frente Popular de Libertação Nacional, que estava sediada na Argélia, portanto, o coisa era lá, o anticolonial, O boletim folheto, anticolonial. e aqueles folhetos que eram Portanto, vulgares de estava informação. lá tudo. Tudo. Éramos nós três que ali de noite que fazíamos o jornal. E depois levava, tinha que andar a cartar papel para lá, e depois era eu é que tinha que andar a cartar. E depois levava o papel para determinados sítios para depois ser distribuído. Portanto, o seu trabalho, o seu emprego na altura era esse, era funcionário do Partido Comunista, responsável por uma tipografia clandestina, e depois não era só produzir os boletins e os jornais, era a distribuição, que era fundamental e muito perigosa. Foi. Não é? Essa foi grande parte. E foi essa aí que, na altura, fui denunciado. Fui denunciado de tipografia. E quando foi preso, estava exatamente onde? Estava em casa? Estava em casa, na tipografia. E foi o senhor preso e as pessoas que lá estavam? A mãe e a filha. Mãe e a filha. Pronto. Fomos os três presos. Não? Quando foi preso, foi primeiro para onde? Quando fui preso, vim logo para aqui. Foi logo para aqui, não foi para a sede da PIDE? Não. E depois é que comecei a ir, regularmente, vinham cá buscar, levavam para a sede da PIDE. Para os interrogatórios e tal. Disse há instantes que não foi propriamente muito, enfim, comparativamente com outros presos, muito torturado. Mas isso significa o quê? Significa que eles tinham grande parte, a maioria dos que tinham estado comigo na União Soviética já tinham sido presos. Portanto, eles já sabiam há não sei quantos anos que eu tinha lá estado. Depois, na tipografia, não tinha contacto com ninguém, só tinha contactos com algumas casas que o tal funcionário que denunciou os estudantes, e eu e Magalhães, foram centenas de pessoas que foram presas nessa altura. O funcionário foi Nuno Álvares Pereira, funcionário do Partido Comunista. Pronto, e já tinha contado a história toda. Portanto, nos interrogatórios, a PIDE perguntava-lhe o quê? Se já sabia tudo, o que é que queria? Queria saber mais, no fundo queria aquela formalidade da confissão, ou confirmar os factos. Né? Porque os gajos diziam, a gente já sabe tudo, olha, você esteve em tal sítio, em tal ano, em Moscou, com fulano, com Beltrano, com a senhora andou não sei quantos, não sei o que é com isto. Pronto, eles tinham já o historial, eles já o queriam. E qual foi a sua postura? Foi quando percebeu que eles sabiam tudo, disse sim, é verdade, ou não dizia nada? Não, ao fim deles muito insistir e dizer, sim senhora, eu estive lá, assumi claramente que fiz isso tudo. Não tinha problemas nenhum de o afirmar de coisas. Pronto, mas o que eles não sabiam também, de outros lados também continuaram a não saber. Não é? Mas eu perguntava-lhe, do ponto de vista dos maus tratos, foi a privação do sono? Foi a tortura do sono? Foi a privação do sono. Assim, para os jovens que estão aqui, foi mais ou menos não, mas foi mais ou menos quanto tempo? Foi durante 3 vezes aí
os 4 ou 5 dias de cada vez. Dias e noites consecutivas? Sim, andam ali, estava sentado, ou em pé, tiravam a cadeira, obrigavam a estar a pé, e depois na secretária davam murros com réguas em cima da secretária, com barulho, que achei uma altura que parece que o prédio vem todo a cair. Para quem está numa para quem situação está de naquela privação do situação sono, não é? de sono e tal, a dançar ali, não é? A única coisa que... E depois tinha um aspecto que era... o inspetor, que aquele era o Tinoco, o Céu muito Tinoco, era um famoso. indivíduo, um gajo baixinho, com os punhos, com aquelas Botões. coisas, os botões de punho assim, e coisa, fazia, estava sempre a esticar. E, então, a senhora não quer falar? Não quero. Não tenho nada para dizer. Não quero. Ah, não. Olha, mas olha, sai do pelo. Sai do pelo. Era o que ele dizia, entrava e saía. Toda a gente o conhecia, depois eu falava, quando falei com os outros que foram interrogados, dizia o ele mesmo. era o mesmo, era a mesma coisa. Os PIDES tinham técnicas sofisticadas, que era... eu dizia, olha, quem me interrogou, quem lá estava na sala, não me deixava dormir, filho da puta e tal. Era um tal, um gajo assim, com esta coisa, e tal. Eles chamavam-lhe não sei quantos. Era. E depois é que a gente percebeu-se que chamava-se. Por isso é que há muitas vezes, fala-se muitas vezes na história do polícia bom e do polícia mau. Sim, sim. Não é? Porque umas vezes ele faz de bom, outras vezes faz de mau. E então aí diziam assim, esse comigo fazia de bom, dizia assim, você fale, que É para isto acabar. estes gajos são doidos, estes gajos são doidos, ainda lhe partem no todo. Tal. Você fale, você, assim, fazia de polícia bom, não é? Mas com outro preso Calhava ser fazia polícia mau. papel de polícia mau e havia, quer dizer, revezavam-se aquilo. O Duarte alguma vez sentiu que, há bocado dizia que já conhecia, sabia que a probabilidade de vir a ser preso era grande, mas estando cá, ou aqui, ou na António Maria Cardoso, teve momentos em que, por exemplo, pensou que teria dificuldade em resistir ou não passou por essa situação? Não, porque eu não tinha, eles não tinham, eles já me sabiam tudo. Há indivíduos que, quando há data de ser presos, tinham informações muito relevantes. Não é? Eu não, apanharam-me com a boca na botija, o objeto da minha atividade estava ali. Portanto, no fundo, também Eu não coordenava nenhuma organização que pudesse denunciar aquela outra coisa. Eu só tinha contactos com aqueles. Eram os três, fomos os três presos. Os outros, eu só tinha a função de ir buscar uma mala que estava num sítio que não estava lá ninguém e ir pô-la, deixar num sítio onde também não estava ninguém. Alguém lá ia buscar a mala, não é? Então, eu não tinha contacto com pessoas, nem sabia. Portanto, a probabilidade numa situação mais dolorosa, mais difícil, de prestar alguma declaração, não existia por essa razão. E, portanto, isso também o tranquilizava um pouco, não é? Sim, pois. Mas, de qualquer forma, começou a ter cedo a percepção de que, face às provas e às evidências que a PIDE tinha da sua atividade política, que a probabilidade de acabar por ter uma pena pesada era grande. E essa noção teve cedo. Começou a sentir. Sim, assim, porque eles também tiveram noção de eu não ter contacto com a estrutura e a organização capaz de lhes dar elementos, mas sabiam que eu tinha convicções muito fortes em relação à atividade política e, portanto, a probabilidade de apanhar uma pena grande era elevada. Vamos agora aqui um bocadinho para os curros. Tiveram a ocasião de ver e de perceber o que significa, pelo menos ver a dimensão dos curros. Esteve lá exatamente quanto tempo sozinho?
eu aqui no Aljube tive 2 meses. Nos curros? Nos No cursos curro? de 2 meses, menos uma semana e meia, que foi a tal semana e meia ou 2 Teve na semanas tal sala. que eu tive na tal sala lá. Sim, lá, sim. lá. Mas porquê que o puseram assim em particular nos curros? Porque estava na fase, a mim e a todos, praticamente passavam por aqui e estavam cá na fase de instrução do processo. Portanto, até instruir o processo, os 2 meses, tive cá praticamente os 2 meses, que era a fase de instrução do processo, Sim, e a mas partir do qual eles me mandaram para Caxias a aguardar julgamento. Mas aqui, mesmo aqui, nem todos os presos iam para os curros, alguns iam para celas, não é? Pois, E o senhor foi para os curros porquê? Porque era o sítio mais difícil de suportar, não é? Porquê que foi para lá? Percebeu? primeiro porque não queria falar, e depois, e por outro lado, porque, eu penso que eles tinham a convicção que eu tinha ideias muito claras em relação à sociedade, aos Não, problemas. não o queriam ter com outros presos, era isso? Pois, ou não queria com outros, ou não. Custou-lhe muito estar assim isolado, naquele espaço tão confinado, tanto tempo? Não, eu já sabia da existência dos cursos, já sabia que ia ser preso, não sabia quando. Sim, mas uma coisa é sabermos, não é? Outra coisa é depois termos que Pois, estar lá, não mas é? nesta fase dos interrogatórios só tinha problemas, era lá na PIDE. Que um dia era transportado para lá num carro celular para os interrogatórios. Porque quando vinha para aqui era só para dormir e comer. Portanto, não lhe E gostava estava no estar curro. naquele espaço tão pequenino. Gostava, estava. O tipo está ali. Pois era isso que eu gostava que tentasse explicar, não é? Estar ali às escuras e coisa, e sempre numa situação de. Porque também não sabe o que é Quanto que lhe tempo lá pode vai vir ficar? de pior, não é? Quer E dizer, nem quanto tempo vai ficar sim, assim, pois, não é? Pois, mas em princípio sabia que a fase de interrogatórios era ali aquela, mas pronto, Ocupava o tempo a fazer o quê? nada. Lembrar das coisas boas que ainda tinha, as Não, mas coisas tinha positivas. estratégias para se manter, enfim, tão bem quanto possível, não é? Tinha. Eu tinha confiança na sociedade, nos homens, na evolução da sociedade e andava sempre pela positiva. Nunca fui. Não Portanto, se foi eu abaixo tenho a convicção que psicologicamente. as sociedades vão evoluindo sempre para melhor. Enfim, tem fases transitórias de recuo e tal, como presentemente ocorre em muitos países, não é? Mas o mundo não anda a rodar, anda Portanto, para a frente. e esse otimismo e essa convicção ajudou a suportar o tempo em que esteve aqui no Aljube, nos curros, e agora temos mesmo que ir acelerando. Duarte Nuno foi julgado no Tribunal Plenário, como acontecia na altura, e foi condenado a 3 anos de pena maior, não foi? E outro tanto E outros três de medidas medidas de de segurança. segurança. Vou pedir-lhe que, de forma resumida, explique o que eram as medidas de segurança. Ou que podiam ser. As medidas de segurança, aliás, é uma anormalidade jurídica. Em lado nenhum do mundo existia uma situação desse tipo. Em qualquer ordenamento jurídico de qualquer país, as pessoas tinham condenadas e sabiam qual era a pena E que cumpriam partia. e saíam. Era pena de uns meses, uns anos, para toda a vida, era pena de morte. Quer dizer, o ordenamento jurídico que Aqui em era todo lado diferente. está estabelecido. No regime salazarista, criaram esta situação de indefinição. Era condenada a uma pena, e foi 3 anos de pena maior, mais penas de 3 anos prorrogáveis sucessivamente, que podia ser prorrogada 3 mais 3 mais 3. Quer dizer, tipo, não tinha, em Portugal tínhamos uma situação que não existia mais lá nada no mundo. Quer dizer, nunca sabia qual era a pena exata, efetiva. efetiva.
Né? Em algum lado sabe, olha, é pena de morte, é pena E em perpétua, muitos casos- aqui não, é tal, mas se não te portas bem, vais estar mais 3, mais 3, mais Foi o 3. que aconteceu consigo. Esteve os 3 anos e depois mais? E depois tive mais 2 anos mais 1 ano e meio. Tive cerca de 4 anos e meio. Coisa. Mas depois foi quando veio, já foi no período De de Marcelo Marcelo Caetano. Caetano, que ele que começou a acabar com as medidas de De segurança. segurança. A sua condenação... Mas mesmo assim ainda foi condenado à perca de direitos políticos por 15 anos, salvo erro. Ou seja, eu não podia, depois de sair da cadeia, não pude tirar carta de condução. Porque tinha lá na coisa, tinha perca de direitos, de determinado tipo de direitos, entre eles a tirar carta de condução. Não podia. Andei não sei quantos anos a conduzir sem carta. Sem carta. Sem carta, porque também alguns polícias já sabiam que coisa, que conheciam. Para além de não poder tirar carta, que outro tipo de direitos não podia exercer? Não podia votar, não podia coisa. Bem, mas naquela altura. Também não queria votar, pois não? Na altura do 25 de Abril, a maior parte das mulheres não podiam votar, não. Sim, sim. Né? Mas, Antes, portanto, era um até ao limite 25 de Abril, só quem só tinha o direito a voto quem tinha rendimentos. Né? Os analfabetos não podiam votar, quem não tinha rendimentos não podia votar, e algumas mulheres podiam votar se fossem os chefes de família e os coisas. Portanto, havia muitas coisa, limitações, de facto, até às vezes para arranjar emprego, tudo isso, quando se saía da cadeia por razões de natureza política, por ter cumprido pena por razões de natureza política. Eu estava a perguntar-lhe se recorda exatamente de que é que foi acusado. O que é a acusação dizia? Era o tradicional pertencer a uma organização subversiva, não era? Subversiva, não sei o que, é a condição, e usar clandestinamente, dirigir uma tipografia clandestina, não sei quanto, com propaganda subversiva, não sei quanto, Bom, cumpriu a pena na Fortaleza de Peniche. Esse foi um período, até por essa razão de não saber exatamente quanto tempo ia ficar, não é? Foi um período particularmente difícil para si? O período da prisão? Não, como lhe digo, eu já sabia que ia ser para ele. Portanto, para além disso, naquela altura também era muito jovem, tinha um espírito muito aberto em relação a essas questões. Quando foi preso, tinha exatamente que idade? Tinha 20 e poucos anos. Era um jovem, não é? Mas essa ideia de não sei se vou ficar aqui 5, 10, não se fazia ideia. Isso, mesmo sendo jovem e cheio das convicções que tinha, estava preso, não é? Pois, também eu sabia que havia de sair um dia, tinha sempre essa esperança que acabaria por sair, não é? Porque está a dizer que passou pela prisão de Peniche 5 anos e 4 anos e meio, não é? Sim. Assim, de uma forma fácil, é isso que está a dizer? Não é fácil, não é nada fácil, parece, mas era dos mais novos, não é? Aquilo era uma cadeia... de homens já com mais idade, não é? Sim, muito mais idade. Eu era um jovem no meio daquilo tudo. Eu era um menino para eles, também, para a maior parte era um... Por isso também era particularmente acarinhado pelos outros Sim, era presos. coisa, e tinha pronto, e nós fazíamos uma vida, organizávamos lá porque os presos políticos recusavam-se que a gente passava a entrega aos presos do Ministério, mas recusávamos usar farda, recusávamos trabalhar e recusávamos responder ao número. Eles, nas prisões, na altura, não tratavam os presos por nome, mas por número. Não sei o que. E nós não respondíamos. Não respondíamos ao número, não vestíamos farda, que eles davam, andávamos lá com as nossas roupas, e nem trabalhávamos. A gente só
o trabalho que fazia era a limpar a área onde nós Sim, onde estavam. vivíamos. Isto era um brinquinho. A gente tinha sempre tudo limpinho, tudo arranjadinho, tudo, coisa, cantina e tal. E quem tinha que trabalhar, desgraçados, eram os presos comuns. Em Peniche havia presos comuns, que estavam à parte, é que eram os cozinheiros, é que andavam a fazer as limpezas. Portanto, vocês faziam questão de vincar o vosso estatuto de preso político, não é? E marcavam por essa diferença. E depois organizávamos para ocupar o tempo em atividades de elevação cultural, nomeadamente dando formação uns aos outros. Não é? Eu dava aulas de matemática, Sim, geografia. É muito comum os presos falarem nas prisões, os presos políticos, como escolas, porque havia pessoas de formações diferentes, havia pessoas que não sabiam ler. Houve lá presos que depois de saírem, e os guardas tinham ordens para deixar. A gente ensinava uns aos outros às escondidas, porque eles dificultavam ao máximo. Tínhamos uma mesa, mesmo nas salas, dificultavam ao máximo a que a gente desse essas aulas uns aos outros. A gente organizava e conseguíamos dar a sala. E houve lá muitos que depois de saírem das cadeias de Peniche, em 2 ou 3 anos tiravam licenciaturas. Chegavam cá fora rapidamente. Portanto, tinham ajudavam-se muito nessa preparação. Muita formação. E depois encontrávamos... depois a gente tentava ter uma relação com os guardas. É que também tinha algumas aspectos que a gente tentava encontrar formas de conviver uns com os outros, porque estar preso durante muitos anos, uns com os outros, 24 horas na mesma sala, né? Pode ser terrível. É terrível, é uma coisa que nem lhes passa para a cabeça, porque alguns arrebentam, começam o sistema nervoso, é preciso andar. Então a gente tinha que se organizar todos para tentar andar com as palminhas na mão, com um ou com o outro, porque às tantas, 24 horas na mesma sala, o sistema nervoso de alguns começava a coisa, e depois implicavam com tudo e o sistema e arrebentavam. E aqueles pequenos tiques que o outro fazia, havia às tantas o outro já nem suportava aquilo, a gente tinha que andar a gerir. Eu era muito novo, naquela altura aguentava quase isso tudo, isso para mim era quase irrelevante. Mas havia lá situações terríveis. De grande tensão, não é? De grande tensão, e era preciso conseguir a gente para ter uma vida harmoniosa lá dentro, não era às vezes mais problemático isso que o facto de estar preso. As situações de conflito, de um que ressonava e os outros irritavam-se com aquele que ressonava, ou tinham um trejeito assim, um trejeito assado. E porque não havia alternativa. A coisa mais engraçada era o problema com os fumadores. Os fumadores, às vezes, havia um ou outro que decidia deixar de fumar. Quando ele decidia deixar de fumar, entrava tudo em pânico. Porque na vida normal, na situação normal, as pessoas já se irritavam por isto ou por aquilo. Um indivíduo que deixava de fumar, os nervos arrebentavam todos, não é? Ficava mais estava mais sensível, fragilizado. mais irritadiço. Olha, fulano, quero deixar de fumar. Bem, andava tudo com as palminhas na mão com ele, tratava-me tudo bem, tudo que ele satisfazia, tudo o que ele queria, a gente resolvia tudo, os problemas dele, não é? Tudo para ver se o gajo aguentava. Tudo a organizar-se, para manter ali o equilíbrio, não é? Tudo, fazia todos, organizava-se tudo para uma colmeia, organizava-se toda para criar uma situação mais favorável possível a ele, para ver se o gajo aguentava. Quando se começava a ver que o sistema nervoso dele não aguentava, dava-lhe um cigarro. Organizávamos todos para o convencer a voltar a fumar.
Isso hoje seria politicamente incorreto. Aquilo, também lá havia muita coisa para rir. Havia um, por Sim, exemplo... e havia um jogo, não é, entre os presos, um jogo de gato e de rato com os guardas. Com os guardas a tentarem... Mas mesmo entre nós, havia um, o guerreiro Drago, era o Drago, que encontrava sempre na minha sala, encontrava sempre um lado caricato nas coisas. Das coisas, de uma coisa comezinha, mas ele contava a história ali aos outros de factos que nós tínhamos visto, mas na versão dele. Na versão dele, punha tudo a rir. Punha tudo a rir, e a gente contava, o outro contava outra história e tal. E havia o Drago, e as pessoas sem dar por isso, nós sem darmos por isso, de vez em quando contávamos essa história da nossa vida, do que se tinha passado, que era uma coisa engraçada, não é? E toda a gente ria e tal. Mas ele desmanchava tudo. 23ª edição. A gente se dá por isso contava as histórias muitas uma vezes, vez, duas vezes, 3 vezes. Os dias eram muito longos, não é? Mas, e depois, por outro lado, contávamos também quantas dias, para ver que a gente vivia ali num estado, a gente procurava encontrar lados positivos para sobreviver também, não é? Exatamente. O sistema nervoso, só para dar uma ideia. Contávamos muitas histórias sobre os guardas. Umas inventadas, outras reais, e outras aumentadas. Aumentavam o lado ridículo das coisas. Havia um guarda, o chefe dos guardas, chamava-lhe o Rosas, chamava-se o Rosas. Era um baixinho, muito gordo, baixinho. Depois, nós recebíamos livros da família. Só lá podíamos ter 5 livros, cada um. E para entrar mais um, tinha que sair outro livro. Então, quando chegava a família, trazia livros, ele chamava lá o gabinete dele, está aqui uns livros para coisas, tem que fazer um requerimento ao diretor para autorizar a entrada do livro. E ele pegava no livro, então escreva aí, a história do não sei quantos tal. E o preso, a história do não sei quantos tal. A literatura de não sei quantos tal. Um dicionário de português-francês. diz lá o preso assim, Sr. Rosa também sabe falar francês. Um pouco. Isto já dava para rir para não sei quantas vezes. Né? Sim, estas e outras eram histórias. As anedotas, não é? Temos mesmo que terminar. Eu sei que estes episódios são muito curiosos. Parecido com esta era o outro, que também um dos grupos dos estudantes já em Caxias recebeu também da família livros de medicina. Ele andava a estudar medicina, isto e aquilo, e lá na coisa também vinha lá o pedido do estetoscópio, não é? O estetoscópio. E o guarda diz, olha, então, a medicina, não sei quanto, escreva lá, tá, não sei que bocado. O estetoscópio. Ele virou-se para o preso, para o estudante. O senhor precisa mesmo deste livro? Bom, a gente tinha que encontrar também o lado positivo da coisa, que não dava lá a chorar a carpês, não. E organizávamos. Temos mesmo que terminar. Ao contrário do que já tem acontecido noutras circunstâncias, não ouvi aqui o Duarte Nuno dizer que um preso político, a partir do momento que entra na prisão, só pensa em sair. Não. Eu tinha aquela pena, que eu sabia que pelo menos os 6 anos, no pior das hipóteses, ia passar. Não. Nunca pensou numa fuga, numa tentativa de fuga? Não.
E a Há quem se organizasse. Aqui do Aljube, houve Sim, quem sim. conseguisse sair Várias, daquela... sim, sim. Havia Tinha visitas regulares da família na Não, prisão? nunca tive. Não teve? Só tive de um tio meu que lá foi para eu dizer que... para eu fazer uma carta de arrependimento e eu mandei-o dar uma volta para eu fazer uma Sim. carta de A arrependimento retratar-se. e tal, que ele tirava-me lá da cadeia. Eu disse assim, não tenho nada que me arrepender. Voltou para trás. Foi a única visita que tive. Bom, ficamos por aqui. Mas já agora, uma nota. Um dado que é curioso. Cerca de 70% dos presos políticos por onde eu andei, em Caxias e Peniche, eram alentejanos. E dali do Ribatejo também. As zonas mais fustigadas com a repressão, não é? Praças agrícolas, aquelas lutas dos trabalhadores agrícolas e tal. Era curioso. A maioria eram alentejanos. E dali da zona do Ribatejo. Isso, senhora. Muito bem. A Piarça, muitos aqui dali à praça. Vamos agora criar aqui um momento para o caso de alguns dos presentes quererem ou fazer alguma observação ou alguma pergunta. Têm esta oportunidade, este privilégio de estar aqui hoje com um homem com este percurso de luta antifascista. Já estou a ver um braço no ar. Faz favor. Olá, boa tarde. Queria saber se a sua revolta interior já passou, se já não sente. Se a revolta interior já passou, se já não sente mágoa, não é? Em relação. Sim, pois. Já na época tinha clara noção das situações. Quer dizer, as coisas não me caíram sem eu saber. As coisas caíram-me em cima, tendo eu perfeita consciência do problema, dos problemas que, da sociedade, das pessoas, e a saber que havia outros que passavam 50 vezes pior que eu, com problemas muito mais graves. Não, Então, eu fui sempre muito positivo. Deixe-me aproveitar a pergunta desta jovem. Não sente mágoa e orgulho? Sente? Sim, ter contribuído. Está respondido? Mais alguém? Mais alguma pergunta? Quais é que considera que sejam as principais diferenças entre a ditadura em que nós vivíamos e a democracia? Não consegui perceber. A jovem pergunta, em seu entender, quais são as principais diferenças entre a ditadura em que viveu e a democracia em que vivemos. Como eu já ouvi aqui alguns, isso é um manual de história, a resposta. A diferença é abismal. É abismal. Basta só pegar em algumas situações concretas. No caso, por exemplo, das mulheres, como eu já disse, a generalidade não podia votar, não podiam ir para o estrangeiro, as mulheres não podiam ir para o estrangeiro sem a autorização do marido, sem ter autorização, não podia sair do país sem a autorização expressa do marido. Depois tem os problemas sociais. E os problemas sociais são de grande dimensão. No caso da saúde, no caso da educação, mesmo para a própria educação, o nosso país, nesse aspecto, tinha um atraso enormíssimo. E as liberdades cívicas, a liberdade de expressão, de não se poder falar,
a ameaça de repressão, estava sempre subjacente. Quer dizer, as pessoas, muitas, nem se podiam revoltar, nem podiam protestar, porque sabiam que estavam sujeitos a castigos, a deportações, a prisão, a perca de emprego. Quer dizer, era um sistema altamente repressivo, não tem comparação nenhuma com a presente situação, não é? As questões relacionadas com o emprego, os direitos laborais, É um mundo e outro mundo, não é? É evidente que hoje a juventude tem acesso em igualdade de circunstâncias, tanto faz ser homem como mulher, mas no passado isso era terrível. A mulher, mesmo na vida social e até entre na família, os problemas internos da família, a resolução não se resolviam. Resolviam-se em função da vontade maioritária do homem, do marido, por exemplo, e tinha que engolir tudo e mais alguma coisa. Tinha que se sujeitar, porque não tinha outras alternativas. E, mesmo a crítica social à época penalizava particularmente as mulheres. Isso então era uma coisa confrangedora, não é? Mais alguma pergunta? Sim. Diga uma coisa, tinha algum cheiro, sabor, algum pensamento para ajudar a ultrapassar os momentos na prisão, os mais difíceis de tortura e assim? O jovem pergunta se quando estava, nos momentos mais difíceis, quando estava nas salas de interrogatório, na tortura ou mesmo na prisão, se lembrava de alguns sons ou de alguns cheiros ou de alguns sabores da vida em liberdade para tentar superar. Não sei se a pergunta é de que é que tinha. Não tinha. Não? A resposta é não? Não se agarrava assim a nada em particular? Não, eu estava a ver quando é que aquilo acabava. E saudades? Do que é que tinha mais saudades? Saudades? Quando estava preso, por exemplo, o que é que lhe gostava mais não ter? Para além da liberdade, não é? Acho que era um bocado este também o sentido da pergunta, não era? É só uma namorada que eu tinha deixado de ver. Posso só dizer uma coisa, porque a pergunta dele tem muito sentido. Já agora posso contar a história. Ele tem um avô, ele contou-me na visita, tem um avô que esteve aqui preso e que pedia à avó, quando o vinha visitar, para beber café, porque o avô tinha muitas saudades de café. E então a avó, vindo com o cheiro do café, é por isso que ele fez esta pergunta. Ele não contextualizou, mas eu acho que é muito bonito, não é? Sim. Mas é como nunca tive visitas. Mas, de facto, só tive essa visita desse tal tio meu, que foi lá para tentar convencer a abdicar das convicções. E, portanto, foi a única visita. Não podia pedir nada. Não. Essa questão de que falou, do corte também com a namorada que tinha na época e que, no fundo, foi uma coisa, acabou de lhe dizer, que lhe foi particularmente penosa, não é? Porque, enfim, já passaram por aqui muitos outros testemunhos de homens e de mulheres que estiveram presas e é a primeira vez que eu ouço alguém dizer que não teve visitas. E estamos a falar de um período longo, não é? Não são uns meses na cadeia, é uma pena longa. Não era de facto comum, porque por vezes os presos não tinham muito a visita da família, porque a família não tinha dinheiro ou condições para ir a Peniche. Não era o caso. Não sendo o seu caso, é uma situação muito diferente do habitual, tem essa noção. E isso era particularmente penoso?
Não, sabendo da família que tinha. Mas eu pergunto de outra forma, foi um preço muito alto em termos pessoais e familiares, aquele que pagou por causa das suas convicções? Para além das questões da prisão e de tudo isso, mas houve um outro preço que pagou, que foi essa ruptura total e completa com a família. É uma coisa que se perde para sempre? Não, eu habituei-me desde que houve aquela ruptura. Eu não fiz nada contra a família propriamente dita, mas como eles também nunca mais quiseram saber, também não desliguei, por isso. O que me interessa é o senhor tinha uma vida muito diferente antes e depois está na prisão. Por exemplo, as relações entre as pessoas mudou-se ou não se pensa isso? Está a falar Sim, de relações depois com as de sair pessoas, da prisão? Se antes de estar preso e depois, se as relações com amigos Sim. ou família Da família diferente. já falámos, não sei Sim. se compreendeu, não Sim, é? não, mas eu com a família hoje dou-me bem com eles todos. Hoje já falamos. Mas depois da prisão. Não, Eu acho que o que quero perguntar é se naquela altura, quando saiu, se era um estigma. não. Talvez possamos dizer, explicar que normalmente não era um estigma. Sobretudo no meio dos oposicionistas, o facto de uma pessoa ter estado presa, pelo contrário, não é? Penso que, não sei. Não, portanto, depois de sair, tinha muito bom relacionamento com as pessoas. Na minha terra, Torres Vedras tinha grandes tradições democráticas desde há muitos anos que em Torres Vedras havia uma grande atividade política e, fundamentalmente, uma grande organização de apoio aos presos políticos no Forte Peniche. Era quem apoiava com Beneficiou comida, desse apoio e o apoio obtínhamos antes do 25 de Abril, não é? Obtinha-se junto dos comerciantes e tal. A população, muito em geral, Solidária. É muito solidária. É uma coisa. Nós até nos organizávamos, tínhamos uma escola, no verão criávamos um período de férias. para os filhos dos presos políticos. Colónias de férias em Sim. nicho, para as crianças. E éramos nós Sim, então que organizávamos e sustentávamos a coisa. Portanto, na terra foi sempre muito bem aceito. Nunca sentiu que lhe pesava um... Tal modo que a seguir ao 25 de Abril, Sim. fez um plenário com a população que elegeu a Comissão Administrativa da Câmara, do qual eu fiz parte. E foi das primeiras Foi comissões foi a administrativas terceira Câmara do país a tomar posse. a seguir ao 25 de A Abril. seguir a Lisboa e Porto, foi Torres Vedras. Mais uma aqui, Ana. Sim, faz favor. Quando saiu da prisão, depois de tantos anos, qual é que foi a primeira coisa que fez em liberdade? Não percebi. Depois de sair de Peniche, da prisão, o que é que fez logo a seguir? A primeira coisa que fez, em liberdade? Foi tomar um café, se calhar? Foi visitar os amigos, reatar-se alguns contactos com as pessoas conhecidas e começar a trabalhar. A trabalhar numa fábrica, do qual vinha sido a diretor Fabril. Mais alguma pergunta? Na sua opinião, o que é que levava alguém a tornar-se um PIDE? Na sua opinião, o que é que levava alguém a tornar-se um PIDE?
Ou o que é que podia levar? Penso que, em primeiro lugar, dinheiro, as pessoas aliciadas por um emprego só por esse motivo, alguns, e outros por convicção. Mas a maioria, um polícia, no fundo, é um mercenário. Era um mercenário, um indivíduo pago para fazer um trabalho daqueles, e alguns, uns iam para lá por convicção, mas muitos também estavam lá por uma postura de mercenário. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? É o senhor, faz Já agora, antes de fazer a pergunta, eu não necessito. É porque está a ser gravado. Está bem. Antes de fazer uma pergunta, queria aqui dizer algo que... Eu fui autarca com o Duarte Nuno, daí conhecemos bem, fiz questão de estar aqui. E há aqui qualquer coisa que não ficou bem realçado, sobretudo, estando numa plateia de jovens. Qual é a diferença entre a ditadura e a democracia? A diferença é abismal, começando para a mulher. Se algum setor deve defender a democracia, de facto são as mulheres. As mulheres eram tratadas sem condição. O Duarte Pois, Nuno exatamente. falou Mas nisso, agora sim. queria dizer ainda mais. Por exemplo, eu cresci com a anátema de ir para a Guerra Colonial. Quando se nascia, durou 13 ou 14 anos, se não fosse o 25 de Abril, tínhamos 10 anos e víamos sobre a anátema do Guerra Colonial. Sobretudo sob o efeito psicológico. Uma enfermeira não podia casar sem autorização. Uma professora primária não podia casar sem autorização. A mulher podia, o marido podia declarar o divórcio desde que inventasse uma história, um amigo, de que ela tinha tido alguma infidelidade sem a ter. Etc, etc. Isto nunca mais acabava. Agora, uma pergunta concreta. Foi dito aqui de que 70% dos presos, eu sei qual a razão, mas acho que seria bom de ser dita aqui. 70% dos presos seriam ribatejanos e alentejanos. Qual a razão? A razão é porque a razão tem a ver com questões de propriedade. Numa grande parte do país, a terra estava mais distribuída. As pessoas na região do Oeste, do Norte, cada um tinha às vezes um pequeno, nem que fosse um pequeno quintal, tinha coisa. No Alentejo e no Ribatejo, os alentejanos só tinham as estradas. E umas bermazinhas ali junto à grande propriedade e mais nada. Não havia hipótese, não havia lá, a propriedade não estava retalhada, era um latifúndio quase pegado uns aos outros. Portanto, ali eram todos operários agrícolas. Pronto. No resto do país, a terra estava mais distribuída. Portanto, as lutas dos operários agrícolas tinham outra intensidade e outra dimensão no E, Alentejo. portanto, a atuação A generalidade da população alentejana era operários agrícolas. Não tinham um pão de terra sequer. Portanto, viviam em condições de grande pobreza e muito duras e, portanto, a contestação ao regime era muito superior, logo a repressão também explica isso, essa estatística, não é? Essa desproporção entre a percentagem de presos políticos nas cadeias portuguesas, oriundos do Alentejo e do Ribatejo, por contraponto a outras regiões do país. Eu agradeço a pergunta. Naturalmente que estas questões, quando falamos numa, se vamos desenvolver todas, ficamos aqui toda a noite. Essa contestação usava uma mão de obra das beiras, que eram os ratinhos. Sim, sim. Foi. Verdade. Sim, Portanto, sim. os homens Vinham do Bom, norte. se ficássemos aqui a falar sobre o Alentejo e o Ribatejo, enfim, são de facto realidades muito próprias e muito complexas. Nós temos que terminar. Agradeço a presença de todos, mas agradeço, permitam-me, muito em particular, o testemunho, esta conversa, este recuar lá atrás de Duarte Nuno Pinto com este percurso extraordinário e impressionante de luta contra a ditadura, em defesa de ideais que surgiram muito cedo na sua vida e pelos quais lutou da forma e das formas que deixou aqui bem presentes, com muito sacrifício pessoal, mas também com essa visão otimista
dessas lutas e da vida em geral. Muito obrigada, vamos agradecer todos ao Duarte Nuno.